Senhores, senhoras, senhoritas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Farol Jurídico. Qualquer dúvida, qualquer elogio, qualquer crítica, entre em contato através do e-mail que aparece aí na tela de vocês, faroljuridicoead@gmail.com. Eu ficarei muito feliz de estar interagindo com os senhores, com as senhoras e com as senhoritas. No nosso vídeo de hoje, nós iremos apresentar algumas reflexões acerca do exercício da advocacia, principalmente relacionadas à aparência profissional. A aparência importa? Sim, senhores, sim, senhoras, sim, senhoritas, a aparência importa e importa muito. A aparência do profissional da área de direito, ela não está apenas atrelada à sua vestimenta, à sua forma de se vestir, mas ela está atrelada também ao seu comportamento, à sua maneira de falar, à sua maneira de escrever, enfim, tudo aquilo que revela a sua apresentação para o mundo jurídico. Então, nesse aspecto, a aparência importa e importa muito. Eu vou contar aí para os senhores, para as senhoras e para as senhoritas, duas pequenas vivências nesses meus pouco mais de 23 anos de exercício profissional, onde a aparência ela foi fundamental. A primeira situação era um sábado, eu estava me preparando para ir almoçar com a minha família e tocou o telefone celular. Eu atendi. Era um cliente que havia acabado de ser preso. Estava na delegacia e era necessário fazer o acompanhamento do flagrante dele. Pois bem, como a situação era urgente, fui lá eu, de calça jeans, tênis, camiseta, para a delegacia para fazer o acompanhamento do flagrante. Cheguei lá, fui atendido, por um agente policial. Pois não, que eu posso ajudá-lo? Falei, eu sou advogado, eu vim aí para acompanhar o fulano de tal que está preso, vim acompanhar um flagrante. Ele olhou para mim assim: o senhor é advogado? Sou sim, sou advogado. Olhou para mim de novo, para cima e embaixo. O senhor tem OAB? O senhor pode me dar a OAB do senhor? Posso sim. Entreguei a OAB para ele, ele pegou, olhou a OAB. Vai que era falsificada, né? Falou, tá, espera só um momento que eu vou falar aqui com o delegado. Senhores, senhoras e senhoritas, podia colocar agora aquela tarde do 6 horas depois, 20 minutos depois, para falar bem da verdade. Falou, doutor, o senhor pode entrar ali na sala tal. Fui até a sala indicada, o delegado olhou para mim da mesma maneira que o agente policial, o senhor é advogado, fez o mesmo questionamento, pediu minha OAB, olhou minha OAB de cima e embaixo e tal. Ah, tá bom, doutor. Era o advogado plantonista, e eu fiz o acompanhamento do flagrante. Beleza, tem cópia, não dá agora, tal. O senhor passa aqui na segunda-feira, na hora do almoço, o senhor pode pegar, que já vai ser redistribuído para o delegado que vai conduzir as investigações do caso do seu cliente. Beleza. Não era um crime afiançável, não dava de ser estabelecida a fiança naquele momento, naquela época. Naquela época havia uma restrição muito maior em relação aos crimes afiançáveis, crimes inafiançáveis. E aí havia necessidade da cópia para poder fazer o pedido de liberdade provisória para ele. Pois bem, na segunda-feira, no horário do almoço, eu voltei para pegar o inquérito. Só que na segunda-feira eu já voltei trajado, devidamente trajado. Terno preto, gravata, sapato preto, tudo preto. Óculos de sol na cara. Cheguei lá, os agentes policiais, eu gostaria de pegar a cópia do inquérito policial tal. Ah, doutor, pode ir entrando aí, é naquela sala ali, assim, assado. Cheguei na sala, olha, eu vim pegar a cópia do inquérito. Ah, doutor, já vou providenciar para o senhor. Foi lá, tal. Senhores, senhoras, senhoritas, vocês acham que alguém me pediu minha OAB? Alguém duvidou
que eu era advogado? Não. Por quê? Justamente porque eu estava devidamente trajado de terno, gravata, papapá. A diferença de tratamento é outra. Você, sendo advogado, não estando trajado de forma adequada, é como se você fosse o super-homem, mas estivesse vestido com roupa de kryptonita. Não vai rolar seus superpoderes. Você não vai conseguir fazer a magia que a profissão exige. Você começa a impressionar o imaginário da outra parte, você começa a impressionar o imaginário do juiz, você começa a impressionar o imaginário do seu cliente pela sua própria aparência. E isso, a bem da verdade, quem me ensinou não foi a advocacia, foi o karatê. Fiz muitas competições e na época de competição a gente deixava, barba crescer, raspava cabelo, ficava o mais feio possível, o mais atemorizante possível antes da luta. Então, a aparência na advocacia importa sim, importa muito. Uma outra situação que ilustra e que mostra para os senhores, para as senhoras, para as senhoritas, como que a aparência impressiona. Um cliente meu teve a sua conta bancária bloqueada. E aí, ninguém sabia o porquê. Por que havia sido bloqueada? Incidiu o bloqueio, nessa época não tinha essa, entre aspas, mamatinha que a gente tem hoje, de processo eletrônico. Geralmente quase tudo está ali no processo eletrônico. Você abriu o processo eletrônico, muitas vezes tem lá toda a documentação, a motivação, enfim. Fica mais fácil hoje de você fazer a verificação, A gente ainda estava no tempo do processo físico, Então, até chegar lá no fórum, habilitar no processo, o juiz deferir que você tenha vistas, bababá, e nisso o cara sem poder acessar o dinheiro dele. Falei, olha, eu vou ao banco, eu vou tentar ver se o gerente me explica o porquê que a sua conta está bloqueada. E aí eu acho que estava saindo da faculdade, tinha acabado de dar aula, estava saindo da faculdade, estava todo trajado, terno, gravata, todo de preto, óculos de sol na cara, cara de zangado, pastinha segurando. Cheguei lá, um papel na mão, nem lembro o que era o papel, mas não foi de caso pensado, um papel na mão. Eu cheguei lá e falei pro atendente, boa tarde, eu gostaria de falar com o gerente de pessoa física. O cara me olhou com uma cara de assustado, tal, papapá. Me indicou, falei, olha, eu gostaria de falar com o senhor a respeito da conta do fulano de tal. Ah, não é comigo. Já ficou até alegre de não ser com ele, passou pro outro gerente, fui no outro gerente. Falei, olha, incidiu um bloqueio judicial na conta do fulano de tal, papapá, eu gostaria de saber o motivo. Ah, pois não, o senhor senta aí, o senhor quer uma água, um suco, tal. Só uma água e um café tá bom. Trouxe água, trouxe café, tal. Começou a me explicar, virou a tela do computador para mim, mostrou, explicou, bababá. E aí, passada a atenção dele, eu já estava tomando cafezinho, estava tranquilo, ele já tinha me explicado tudo, já estava fazendo piada, Ele, mas o senhor é quem mesmo? O senhor é oficial de justiça? Eu falei, não, eu sou advogado. Falei, virou rápido a tela, falei, então não podia nem ter mostrado isso daí pro senhor. Eu falei, olha, seu fulano de tal, de qualquer maneira, muito obrigado pelo atendimento e então uma boa tarde de trabalho. Saí do banco, consegui o que eu queria, mas como? Aparência. Aparência. Se você tiver aparência,
Você não precisa ser o bonitão, não. Você não precisa ser o Reinaldo Gianecchini, o Thiago Lacerda, o Antônio Fagundes da parada. Não, nada disso. Mas você precisa se vestir bem. Maneira discreta, maneira sóbria. Mas que represente efetivamente a função que você exerce. Não existe, olha, se você cursou direito, fez a prova da OAB, virou advogado, é porque você sabia e você queria que no seu exercício profissional você ia usar terno e gravata. Se você não queria nada disso para você, você devia ter ido fazer educação física, artes plásticas, outra coisa que não exigisse o formalismo, a formalidade que o curso de direito exige. Senhores, senhoras, senhoritas, quando eu era estagiário e ia ao fórum, as pessoas pensavam que eu era advogado. E muitas vezes achavam que determinados advogados que andavam de qualquer jeito no fórum eram estagiários, eram clientes, eram qualquer outra coisa menos advogado. E aqui, senhores, aqui, senhoras, aqui, senhoritas, a gente usa aí para vocês um adágio que diz o seguinte: a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer que é honesta também. Ao advogado, à advogada, não basta ser bom, tem que parecer que é bom também. A intimidação, o impressionamento, a conquista ou a perda de uma ação já começa da sua aparência. Assim como as considerações acerca se você é um bom profissional ou um mau profissional não começam não depois que você forma, tira a sua OAB e abre o seu escritório. Não, começa no banco da faculdade. O seu comportamento acadêmico, o conceito que os seus colegas, que os seus professores têm de você, vão influenciar a sua carreira profissional, vão abrir portas ou vão fechar portas para você. E aí a gente encerra o nosso vídeo, a gente encerra as nossas reflexões, deixando para vocês um pensamento que tem tudo a ver com aquilo que nós falamos até agora. Você diz não julgar pela aparência, mas eu sei que você escolhe um caderno pela capa, né? É ou não é? Senhores, senhoras, senhoritas, muito obrigado pela atenção de vocês. Se gostaram do nosso conteúdo, deixe o seu like, faça inscrição no nosso canal e acompanhe aí as nossas redes sociais no Instagram pelo LMS Advocacia Criminal. E caso queiram fazer contato, eu me coloco à disposição de vocês através do e-mail faroljuridicoead@gmail.com. Senhores, senhoras, senhoritas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.